Bom, gente, boa noite para vocês. Como a Lu disse, vou ficar, inclusive, com o chat aberto aqui, se vocês, conforme a gente for conduzindo a palestra, se vocês quiserem ir já mandando aqui alguma mensagem no chat, ou no chat, né, não sei como é que fala, chat ou chat, mas é na mensagem, a gente já pode ir respondendo, tá? Porque a participação de vocês ajuda a engajar, né? Nós temos um script, eu montei, eu tô aqui com uma colinha, inclusive, montei muita coisa bacana, tentei simplificar ao máximo, porque eu tenho uma fama de falar demais, então eu tentei simplificar bastante para não ficar cansativo, mas para vocês sentirem o gostinho do que a gente tem preparado para vocês futuramente. E conforme vocês vão perguntando, a gente vai complementando e vai deixando mais robusto a palestra, tá? Então, eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Adriana Mendonça, eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Eu sou especialista em comportamento humano, sou psicanalista, psicopedagoga, hipnoterapia, faço várias coisas focadas na mente humana, né? Eu gosto muito de estudar esses comportamentos, porque os comportamentos nos definem, né, gente? As emoções também nos definem. Então, isso traz muita possibilidade de eu olhar para as pessoas como elas precisam. Eu quero trazer um pouco da minha experiência para vocês, para que vocês possam ter aí uma esperança de que ser líder não é um bicho de 7 cabeças, e qual é o caminho para que a gente consiga ter resultado. A gente escolheu esse título que eu achei muito bacana, né? Então, Competências do Futuro, Liderança, Inteligência Emocional e Inovação, porque nós estamos na era do emocional. Nós estamos nesse momento em que tudo é um problema, tudo é TDAH, tudo é autismo, tudo é depressão, tudo é e tudo é mesmo, tá, gente? Não é uma brincadeira. Por mais que isso possa começar de uma modinha, de uma mania, a gente tem uma coisa que às vezes a gente esquece, que se chama cérebro. E o nosso cérebro, ele é muito fiel a nós, e tudo aquilo que a gente conta para ele todos os dias, ele torna real. Então, muito do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente fala, está muito atrelado ao que a gente é. Então, é importante a gente acolher, encontrar caminhos de trazer de volta e a gente trabalhar ali as habilidades. Pensando no papel da liderança, esse é talvez o único papel que o líder tenha, né? Um dos únicos papéis. Se você tivesse um processo de liderança onde o seu papel era unicamente impulsionar pessoas, você ia entender o quanto de resultado você consegue. Eu dividi em 4 tópicos que eu quero trabalhar com vocês aqui, que eu acredito que vai trazer a quantidade de informação que a gente precisa acessar hoje para vocês sentirem um pouco do que a gente tem preparado para vocês, tá? Então, eu quero muito que vocês aproveitem e eu estou muito feliz de todos vocês estarem aqui. A gente precisa pensar, quando a gente fala em liderança, principalmente nos dias de hoje, que liderança não é só sobre estratégias. Quando a gente fala de grandes líderes do agora e grandes líderes do futuro, a gente tem que pensar em resultado. Liderar é conquistar resultados. Hoje, nós estamos num processo de uma mistura de gerações muito grande, né? Porque a gente tem lá a geração daquela liderança que mandava, né? Manda quem tem poder, obedece quem tem juízo, né? Que é essa frase, não sei se todo mundo conhece essa frase. Nós tínhamos uma liderança que chamava-se de chefe, que era aquela liderança que você tem que obedecer, fazer e calar sua boca e ficar quieto. Com o tempo, né? Com a internet, principalmente, isso foi mudando. E com as gerações também, né? Com o desenvolvimento geral, isso foi mudando. Então, hoje, a gente precisa entender que o resultado continua sendo o foco da liderança, só que a forma como eu estou lidando com isso, ela vai mudar. É mais ou menos quando eu gosto muito de comparar a liderança com a criação de filhos, é mais ou menos nesse lugar, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, de comunicação positiva, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer o seguinte, nada mudou. Se eu não estou fazendo isso que precisa fazer, eu vou ter alguma coisa. Antigamente a gente chamava de castigo, hoje a gente chama de combinado. Então, se não fez o que foi combinado, é ideal
que a pessoa tenha acesso à consequência que ela vai sofrer. A forma como a gente faz isso também mudou. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco do que faz esse novo líder. Como é que ele atua? Como é que ele age, né? E o que ele vai trazer de benefícios para a gente? Então, como é que ele vai estar focado em grandes resultados, sem pensar não só em metas, mas pensando em pessoas? Como é que esse líder vai fazer para olhar para as pessoas e atingir a meta? Olha que interessante. Então, meta são números. Meta é algo palpável. Pessoas é aquilo que você, Jesus, só reza. E você não sabe o que vai acontecer, né? Ruth e Raquel. A gente não sabe se hoje a minha equipe tá todo mundo bem ou se hoje a minha equipe tá com gente que não tá legal e o que eu faço com isso. Então, a gente lida diariamente com uma caixinha de surpresa quando a gente fala em pessoas. Mas como é que eu consigo trazer minimamente uma estrutura confortável para mim? E olha que interessante, gente. Falar sobre liderança é falar sobre pessoas, mas é falar sobre o líder. Muito sobre o líder. Porque hoje, mais do que nunca, a liderança exige não só a técnica, mas exige visão, coragem, inteligência emocional, que a gente tem que entender um pouco do que é isso. E quem não evoluir vai ficar para trás. Quem não olhar para essas questões vai ficar para trás. Por quê? Porque vai faltar esforço e vai faltar estratégia. Se a gente não olhar para isso, vai faltar esforço e estratégia. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é quando eu consigo conciliar emoção e razão. Porque não existe uma forma de eu lidar com a emoção sem pensar na razão. Não existe uma forma de eu olhar para a razão sem lidar com a emoção. Nós somos feitos de emoção. Pasmem. Independente de como você externa isso, todos nós somos emocionados. Mas tem gente que é extremamente emocionado, né? Emocionado em excesso. Tá com as lágrimas pulando para fora. Só de falar, inclusive, em emocionado, eu já quero chorar, porque eu sou a pessoa emocionada. Eu sou especificamente a pessoa emocionada. Mas tem a pessoa que é mais racional, mas tem ali a sua emoção. E ela lida com a emoção de uma forma completamente diferente, né? Primeiro que emoção nem sempre se explica. Então, olha que interessante. Se emoção nem sempre se explica, como é que eu vou lidar com uma emoção que a gente não tem como explicar o que está acontecendo? Se eu tiver um líder que tem inteligência o suficiente para não se preocupar com o porquê, olhar para o que está acontecendo e perceber o que vai fazer com aquilo, talvez a gente ganhe tempo, talvez a gente realmente ganhe resultado. E aqui eu quero trazer algumas perguntinhas só para a gente refletir. E além da gente refletir, para a gente responder, se vocês tiverem aí alguma resposta para isso. Como está a sua liderança hoje? Como é que você se sente? Como é que você sente que a sua liderança está? E o que é estar, né, gente? O que é essa resposta? O que eu espero que vocês respondam? Ou o que vocês responderiam quando eu faço essa pergunta? Como que está a sua liderança? Como você mede o resultado da sua liderança? Olha que interessante. Como é que você mede o resultado da sua liderança? Você sente que a sua equipe pode mais? Você sente que a sua equipe poderia entregar mais do que ela entrega? E você? Você pode entregar mais do que você entrega? Você pode dedicar mais do que você dedica? Você pode fazer mais do que você faz na posição de líder? E aí, alguém tem essa resposta para mim? O que falta hoje? Qual é a dúvida que você tem? Qual é a insegurança? Qual é o medo? Qual é o desafio? Como que está o seu processo de liderança? Qual é o foco? E quando a gente fala disso, para a gente poder responder, a gente precisa ter. Eu costumo dizer que a gente começa de trás para frente. Essa resposta ela precisa ser respondida de trás para frente. Como assim, Adriana? Quando eu pergunto como está a sua liderança, primeira coisa que você tem que pensar é qual é a meta da empresa? Se eu não sei qual é a meta da empresa, eu não sei, mas eu não vou saber responder essa pergunta nunca na vida. Tá claro para você aonde a empresa vai chegar? Aonde a empresa quer chegar? Porque se não tá claro para você, eu já sei que a resposta de como está a sua liderança, eu vou responder já, é um caos.
Caos total. Pior do que Ruth e Raquel. Não existe nada na vida que você possa fazer. Porque a liderança é uma ponte entre o que a empresa, o dono, o CEO, sei lá quem, quer, ou desenhou, ou conduziu, ou chegou lá no resultado, aonde eu preciso chegar, e quem vai fazer esse negócio acontecer. E você só é essa ponte aqui, ó. Então você lidera perguntando aqui e instruindo aqui. Esse é o segredo da liderança. Se eu não tenho clareza do que o meu líder, né, meu gestor, o dono da empresa precisa ou ele quer, eu não consigo engajar a minha equipe. Como é que eu meço esse resultado? Quando eu consigo mensurar em números que eu alcancei o resultado que foi gerido para mim. Porque resultado é número. E pessoas vão fazer isto acontecer. Então, se eu não sei, não consigo fazer isso acontecer. Então, a pergunta é, será que a minha equipe pode mais? Talvez, eu descobrindo isso aqui, eu consigo saber se ela pode mais ou não. E o que falta para você conseguir engajar sua equipe? Trazer para perto, criar uma cultura que não dependa de processos, mas de propósito. E o que é engajar, né? Quem sabe? Quem engaja a equipe aí, gente? Quem engaja a equipe? Olha só, eu busquei no dicionário, porque eu adoro não, eu acho que a vida a vida só é feita de significados, ou seja, se eu não sei o que significa uma palavra, eu não consigo nem saber o que eu vou fazer com ela. Alguém levantou a mão? Não? Se levantou, pode falar. O que é engajar, gente? Olha aqui o que eu achei. Engajar tem origem francesa. Engager, sei lá como é que fala isso em francês, né? Que em português significa, olha que legal, comprometer, empenhar e participar ativamente para algo. Então, vamos aqui a resposta muito melhor. A sua equipe está participando ativamente para alcançar o resultado da empresa? Para que todos vocês consigam alcançar o resultado da empresa? Se você não tem essa resposta, Jesus amado, reza. Reza e chega amanhã como quem não quer nada, faz de conta que se acordou e teve uma luz no fundo do túnel, senta com o seu gestor, gerente, diz assim, me explica com detalhes aonde a empresa precisa chegar. E vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento do que o meu departamento pode fazer para que isso aconteça. Sabe por quê, gente? Porque independente do departamento que você atua, se a sua empresa quer aumentar as vendas em 60%, é melhor que você faça a sua parte. Porque você tem uma parcela de porcentagem nesse resultado. Não é o departamento comercial somente. Você, que talvez seja do financeiro, do operacional, do RH, do departamento de compras, tem uma grande parcela para que a empresa consiga atingir o objetivo, que é o aumento das vendas em 60%. E você sabe qual é a sua parte? Você sabe o que é que você precisa fazer para que a empresa consiga aumentar? Porque quando falar em aumentar em 60%, ela está falando em vender mais, está falando em economizar mais, está falando em lucrar mais. O que é que você pode fazer para que isso aconteça? Não é só sobre vender, sabe por quê? Não adianta a empresa vender, 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 se está escorrendo pelo restante do dedo. Não adianta eu encher, né, enfiar minha mão debaixo da água com a mão desse jeito. Nem assim não dá muito, né, gente? Porque com a mão não dá, a ferramenta é errada. Se eu quero pegar um pouco de água, eu preciso de um recipiente que não vaze. Não pode vazar. Será que o dinheiro que está entrando, que vai fazer com que a empresa atinja 60%, está vazando no seu departamento? Está vazando porque você não olha para o que você pode economizar, você não olha para a produtividade do seu colaborador, você não olha para se ele tem clareza no que precisa ser feito, você não olha para saber se ele desliga o computador quando vai embora, se ele apaga a luz quando vai embora.
Parece muitos detalhes, mas quando você entende o quanto isso como que fala? Eu estou na menopausa, vou esquecendo as palavras. Reflete no resultado final, você olharia para a sua gestão de uma outra forma. O que falta para você conseguir engajar a sua equipe, trazer a equipe para perto, é olhar para ela. É ter a informação e olhar e falar quais são as habilidades que eu tenho aqui. O que eu consigo fazer com essa equipe? O que eu consigo proporcionar para essa equipe que vai fazer com que eu tenha a melhor equipe? Então, eu quero começar falando de uma parte. Primeiro, eu quero falar sobre liderança estratégica, que é o papel que o líder tem de desenvolver talentos focados em resultado. Porque liderar, gente, não é mandar. A gente já sabe disso faz tempo. Mas será que na prática eu realmente não estou mandando? Será que na prática eu não estou controlando? Porque liderar também não é controlar. Liderar é desenvolver, é transformar os seus talentos, que são as pessoas que estão ali junto com você, em resultado. Eu gosto de trazer uma reflexão, eu acho que eu serei agora... como que fala quando você não vale mais nada na rede social? Bloqueada? Não, como é que é? Tem um negócio que eles falam, né? Mas eu não sei muito bem, mas tem um nome. Eu costumo dizer para as empresas que o ideal que as empresas deveriam fazer com as lideranças é a mesma coisa que o esporte faz. Aconteceu um episódio, né? Eu não sou muito de futebol, mas esse episódio acho que foi um episódio bem, bem forte. O Santos, né? Perdeu de 6-0 para um time que estava lá embaixo. E o que aconteceu, gente? O técnico foi demitido. Será que tá certo? O que vocês acham? Cancelada, é isso mesmo, gente. Eu vou ser cancelada agora. Vocês acham que se o time de vocês não entregar resultado, quem deveria ser demitido são vocês, líderes? O que vocês acham? Ó, a Franciele colocou aqui, ó, Franciele. Engajar seria apoiar a equipe e mostrar que os mesmos podem chegar muito longe do que pensam, mais longe do que pensam. Legal. Sim. Olha quantas respostas, sim. Sim. Se a minha equipe não entrega resultado, quem não está fazendo cumprir o papel sou eu. Caramba, Adriana, mas o cara cruza os braços e não faz o que eu estou pedindo, não faz. Eu já desenvolvi, eu já conversei, se você já fez tudo o que precisa ser feito, faltou uma coisa a fazer. Mandar embora. A pergunta é, você já fez tudo o que precisa ser feito? Oi, Lu. Tudo bom? Eu lembrei de um exemplo, que cabe muito bem aí que você estava falando, foi um desses cursos de imersão, né, que a gente faz, que é aquele de pisar no fogo, não sei o que lá, e tinha uma dinâmica do líder. Eu fui líder, né, independente de quem me conhece, sabe por quê? E na dinâmica, sempre que alguém da sua equipe errasse, quem ia lá tomar o banho de água fria era a pessoa que errou e o líder junto. Né? Quando você é escolhido como líder ali, você não sabe disso, e depois você vai entendendo todo o propósito, né, de que é isso que a Adriana está falando. A responsabilidade também é sua. Exatamente. E quando você assume a responsabilidade, não significa que você precisa fazer tudo sozinho. O que significa é que você, a partir da responsabilidade que você assume, você passa a construir junto com a sua equipe todas as estratégias necessárias para que você consiga engajar. Aí você vai fazer com a sua equipe assim, ó, eu vou fazer com que minha equipe tenha uma participação ativa sobre o que precisa ser feito. Renata, levantou a mão? Entende a importância, gente? Então, não é sobre culpa, mas é sobre responsabilidade. Porque culpa é diferente. Responsabilidade é muito legal. Porque quando eu assumo a responsabilidade... Renata? Não, eu só queria saber, a liderança tem esse poder, essa autonomia de tomar essas atitudes? Qual delas? De punir, punir não é bem a palavra punir,
Mas advertir uma funcionária que não está fazendo parte da equipe, que não está engajada com a equipe? É porque ela não precisa punir. Quando a liderança assume a responsabilidade, ela não precisa punir. Sabe por que ela não precisa punir? Porque ela está deixando claro para aquele colaborador o que aquele colaborador precisa fazer, e se ele tem clareza, existem várias estratégias que dá para a gente explorar de como eu vou deixar claro para aquele colaborador o que ele precisa fazer, eu consigo mostrar para ele, com boas perguntas, se ele concorda. Olha, nós combinamos que você ia entregar isso aqui. Você entregou? Aqui você já não precisa dar nenhum tipo de punição. Você consegue me dizer o que faltou você fazer para me entregar isso aqui que nós combinamos? Aqui não precisa de punição. Automaticamente, você está fazendo ele reconhecer que ele não fez o que deveria ser feito. A gente não lidera com ponto final nas nossas frases. A gente lidera com ponto de interrogação nas nossas frases. É importante que eu saiba que para eu liderar com efetividade, eu preciso saber perguntar e não... Viu? Você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não preciso disso. Eu chego lá na minha equipe e digo assim, ó, pessoal, hoje nós temos essa meta. O que vocês acham que a gente precisa fazer para conseguir bater essa meta? Liderar é aprender a ouvir. Se eu não aprender a ouvir e se eu não aprender a perguntar, eu nunca saberei liderar. Porque aí eu viro o quê? Sargentão. Quando eu chego para o meu funcionário todos os dias e digo para ele, olha, senta aqui que hoje eu vou te dizer o que você precisa fazer. Na terceira frase que eu estou falando com ele, ele já não está me ouvindo mais. Vira uma lição de moral. Vira uma matéria de escola. Agora, quando eu sento com o meu liderado e digo assim para ele, vamos olhar aqui como está o seu dia. Hoje você tem que entregar isso, isso, isso. Como é que você vai fazer para conseguir entregar isso? No que eu posso te ajudar? O Rê, dá uma desligadinha no seu microfone, está dando um barulhinho. Eu ia pedir, No que eu posso te ajudar para que você consiga entregar isso aqui que nós combinamos hoje? Faz sentido, gente, que eu estou falando para vocês? Isso muda tudo. Porque a partir do momento que eu sento na frente do meu liderado e digo para ele assim, você tem que fazer isso, 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 ele está olhando para minha cara e está fazendo assim, ó, só que ele não sabe nem como ele vai fazer. Mas você já está dizendo que ele tem. E você não parou para pensar no como. Porque a discussão não é sobre o que ele tem. A discussão é sobre como. Como vocês vão construir juntos possibilidades dele fazer o que ele tem que fazer. Faz sentido, Rê? Eu te respondi? Não, respondeu. Respondeu sim. Legal. Vocês sabem qual é o maior erro que eu sempre vejo nas lideranças? É o líder achar que ele tem que saber tudo, porque é ele que tem que dar todas as instruções para que a equipe chegue aonde precisa chegar. E não é isso. O que o líder precisa saber é aonde a empresa tem que chegar. O como a empresa vai chegar, vocês constroem ali. Aí você engaja. Sabe por que você engaja? Porque você vai fazer a sua equipe participar ativamente daquele resultado. Sabe por quê? Porque o mundo, gente, mudou. A comunicação mudou. As pessoas mudaram. E a liderança precisa continuar nesse caminho. Porque hoje não é só salário que retém o colaborador. O que retém o colaborador é o salário, em conjunto com o propósito, com a autonomia e com o reconhecimento. A punição também não serve para nada. Agora, a responsabilidade, sim. Eu não preciso punir quando eu responsabilizo. Eu não preciso dar uma advertência quando eu pergunto. E a pergunta é sempre sobre o resultado. Eu não vou perguntar assim, por que você não fez isso hoje? Eu vou perguntar, porque eu já sei que ele não fez. Quando eu pergunto por quê, eu já estou dizendo para ele, me dá uma justificativa e eu vou ter que aceitar. Então, perguntar o porquê, se ele já não fez, não faz sentido nenhum. Minha pergunta é, o que você vai fazer para conseguir terminar isso hoje? Como é que nós podemos juntos fazer com que você consiga terminar isso hoje? Como é que você vai fazer para me entregar isso X horas? Do que você precisa para que a gente consiga entregar esse resultado?
Aí eu não preciso punir, eu não preciso castigar, eu não preciso dar advertência. E aí, quando ele não fizer, eu vou dizer, o que você acha que vai acontecer agora? Porque a gente tinha que entregar isso aqui hoje e você não conseguiu entregar. Como é que você acha que a gente pode resolver isso aqui? E tem outra coisa muito importante. Você conversou com seu funcionário uma vez, ele não fez. Conversou duas, não fez. A segunda que você vai conversar com ele, você vai perguntar o seguinte: você compreende o quanto isto daqui, fazer isso daqui é o que te mantém no trabalho? Você entende que se a gente não entregar isso daqui, a empresa vai entender que a gente não não tem nenhuma utilidade aqui? Qual é o risco que você acha que você está correndo de perder o emprego? E mais, o quanto esse emprego é importante para você? E se esse emprego é importante para você, o que você pode fazer para manter esse emprego? Você acredita que se você fizer isso aqui, você vai se manter empregado? Faz sentido isso para você? Você quer que eu te ajude a resolver essa situação? Isso se chama conscientização. Isso se chama comunicação não violenta. Isso se chama comunicação positiva. Isso se chama comunicação focada em reflexão, escolha e ação. Alguém levantou a mão? Rosana? Eu tenho eu não sei nem se a pergunta ou é uma colocação. Eu vivenciei um episódio de que um integrante da equipe se desentendeu, né? E ficou numa situação delicada. Aí teve que ter a interferência da gerente. E no momento da interferência da gerente, a gerente deu a favor à pessoa que errou do que à liderança. Como lidar com uma situação dessa? A liderança se manteve como errada na posição de líder, sabendo que a pessoa que errou, a gerente defendeu. Como lidar com essa situação? Tá. Eu não vou conseguir responder com tanta clareza, porque eu não sei exatamente o episódio, mas vamos pensar num exemplo para ver se faz sentido, e aí se eu consigo responder isso para você, tá? Porque depende da situação. Mas o que eu posso trazer para você sobre isso? Primeiro, a partir do momento em que existe uma situação entre eu, liderança, gestão, e um colaborador, primeira coisa que eu preciso ter é bons argumentos. Bons argumentos que me mostrem que o fato é um fato coerente. Se eu entro numa discussão de quem está ganhando, quem está errando, de poder, quem está certo, quem está errado, aí sim, aí o dono da empresa vira o quê? Juiz. E o juiz é que decide quem está certo e quem está errado. E não é sobre quem está certo e quem está errado. Se o motivo foi essa pessoa não fez o que deveria ser feito, aonde está com clareza, o momento em que você deixou a instrução correta do que aquela pessoa tinha que fazer aquilo e ela não fez. Porque se você entregar isso na mão da gestão, ela vai olhar e vai dizer assim, olha, aqui está claro para mim que o seu gestor pediu para você fazer isso e você não fez. Eu quero saber o que aconteceu. Porque está aqui, ó, ele conversou com você nesse dia, ele mostrou isso aqui para você, ele te deu essa instrução e você não fez o que deveria ser feito. Aí você não vai ter risco do gerente ou do diretor decidir quem está certo e quem está errado. Agora, se eu sento na situação e eu digo, ele está errado porque ele fez aquilo, o outro fala, mas ele falou desse jeito comigo. Mas ele não me falou isso. Não, mas você não me perguntou. Aí quem decide é o gerente. Faz sentido essa resposta para você? Sim, esclareceu. Entende a importância? Então, eu preciso me munir de ferramentas que me mantenham segura o suficiente para que a minha equipe tenha clareza qual é a responsabilidade deles. Porque se eles tiverem isso, eu não estou em areia movediça. Gente, você não está em areia movediça. Aí você consegue ter uma inteligência emocional. Por quê? Porque você não vai se desestruturar. E eu vou dizer para vocês aonde começa esse processo. No recrutamento e seleção. Quando você faz, a minha pergunta primeiro, né? Você participa do processo de recrutamento e seleção? Se você não participa,
Amanhã é outra coisa que você vai dizer que você teve um sonho e você acordou e falou assim, eu tive um sonho que eu deveria participar do recrutamento e seleção e agora eu quero participar do recrutamento e seleção. Porque acho que foi uma visão que eu tive. Quem escolhe o funcionário que vai trabalhar com você, não é o RH. O RH, ele tem uma responsabilidade em você dar as informações para ele, você pega lá um documento que eu amo, que aí eu vou trazer aqui um spoiler do nosso curso de gestão, que é descrição de cargos e salários, você vai montar esse documento, você vai entregar na mão do RH, me traz um currículo com essas especificações aqui, traz o currículo. Faz uma entrevista filtro, para você entender ali a parte comportamental, e depois manda para mim. Eu vou bater. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, gestora, contrato muito mais com pessoas que têm brilho nos olhos, pessoas dispostas, pessoas com vontade, do que pessoas repletas de experiência. E não é porque eu tenho mais experiência que eu quero saber. Se essa pessoa for muito mais experiente do que eu, se essa pessoa tiver muito mais conhecimento do que eu, tiver com o olho brilhando, eu trago também. Porque eu não estou ali para ficar eu sendo quem sabe tudo. Ó, gente, se vocês tiverem uma dúvida, só perguntem para mim. Claro que não. O meu papel é estar olhando o mercado, o meu papel é estar sentado lá com o diretor, falando, olha, e como é que tá? A gente está chegando na meta, a gente não está? Tá, e não estamos? Então, peraí, que eu vou pensar numa estratégia junto com a minha equipe para ver no que a gente pode melhorar. Porque se eu tiver um talento, é esse talento que vai desenvolver as pessoas. Porque isso se chama pertencimento. Então, no recrutamento e seleção, eu preciso contratar. Legal. Essa pessoa passou pelo teste, essa pessoa passou pelo crivo 1, crivo 2, crivo 3. Tem gente que faz recrutamento e seleção de 2 meses, viu, gente? E demite em 3 meses. Por que eu faço recrutamento e seleção com 5.999 fases e depois que esse funcionário passa do período de experiência, ele não trabalha mais? Porque eu não sei lidar com ele. Porque eu não estou cumprindo o meu papel. Qual é o meu papel? Fizemos o processo de recrutamento e seleção. 5, 10, 15, 25 etapas, não importa quantas. Trouxe o talento para dentro. Se você trouxe para dentro, é porque é o talento. Não faz sentido essa pessoa não entregar mais. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. O que é que faltou? Trouxe o talento para dentro, o que eu vou fazer? Primeiro 45 dias. Eu vou avaliar o que nos primeiros 45 dias? A adaptação à empresa. A adaptação ao sistema, aos processos, à cultura. Adaptou, tem mais 45 dias. O que eu vou avaliar nos outros 45 dias? Aquilo que me fez contratar ele. O quê? O conhecimento, as responsabilidades que estão escritas lá no documento de descrição de cargos e salários. Eu te contratei para você fazer isso. Os primeiros 45 dias foi para você se acostumar, para você conhecer, entender a cultura. Esses próximos 45 dias eu estarei te avaliando por isso. Se ele não te entregar isso, você manda embora antes dos 90 dias. E manda de boa. Sabe por que eu estou te demitindo? Porque você não fez isso aqui, ó. Lembra que nós combinamos que era isso aqui que você tinha que me entregar? Tem advertência, gente? Tem estresse? Tem discussão? Tem briga? Não tem. Não tem. Isso se chama transparência e clareza. Então, é extremamente importante que a partir do momento em que a gente aprovou, eu e o RH, a gente aprovou, trouxemos para dentro essa pessoa, aí você, pá, alerta. Eu tenho 90 dias para fazer essa pessoa se sentir importante aqui. Eu tenho, e não é 90 dias, agora eu tenho 90 dias para testar o peão. Não é isso, não. Vou te dar outra dica. Faça dar certo. Se você fizer o talento dar certo, o mérito é seu. Se você colocou para dentro, a sua responsabilidade é fazer esse cara dar certo. Então, assume a responsabilidade de estar olhando para todos os talentos que ele tem. Como é que eu vou fazer isso, Adriana? Primeiro, você está muito bem envolvido com a cultura da empresa? Você sabe sobre a cultura da empresa? Você sabe o que é cultura? Cultura é o que as pessoas veem da empresa de você,
O que as pessoas falam, falam sobre a empresa e sobre você, e o que as pessoas acreditam sobre a empresa e sobre você. O que a empresa mostra para o candidato, para o funcionário, o que a empresa faz com que ele enxergue, o que a empresa promete para ele é o mesmo que você? Tudo que o RH fala no processo de recrutamento e seleção, onboard, você sabe? Você coloca a prova? Porque o RH, ele faz ali, ó, o cartão de visita. Depois ele pega aquela pessoa toda inflada de onboard XYZ e presentinho, mochila, caderno, entrega para você e você faz o quê? Você cruza os braços e fala, se vira aí. E aí todo aquele colhimento que ele teve no primeiro, você não dá continuidade. Você está fazendo a sua parte? Você perdeu o talento. Ele vai embora porque ele foi enganado. E se a gente for falar da geração Z, aí mesmo que é isso. Aí mesmo que é por esse caminho. Porque você precisa ter transparência. Qual é a diferença de antes e de agora? Qual é a diferença da geração do meu pai, a minha, e a geração de agora? Que a gente sentia a mesma dor que a geração de agora sente. A questão é que antigamente a gente ficava com a boca calada, sei lá por quê, porque o pai falava, engole o choro. E hoje, a geração de hoje tem coragem de dizer aquilo que a gente não tinha coragem de dizer, e a gente só vivia até os 60 anos de idade, porque a gente morria de depressão, de tristeza, de aflição, de nervoso, de estresse, porque a gente ficava calado. Por quê? Porque a cultura não era aquilo, porque o líder... Gente, eu vou falar uma coisa. Quem move uma empresa é a liderança. Vocês, líderes, nós, líderes, impulsionamos ou acabamos com uma empresa. Sabe aquela frase que o funcionário entra pela empresa, né, pela vaga, por tudo mais, e vai embora por causa do líder? Isso é muito real. 90% das pessoas que saem da empresa demitidas ou pedem demissão, elas estão fazendo isso por quê? Por conta da liderança. Porque a liderança não está sabendo conduzir esse talento. É extremamente importante que eu saiba missão, visão e valores da empresa, e que isso seja praticado. Que eu saiba a cultura da empresa e que isso seja praticado. Que tudo que eu falo para aquele funcionário, todos os outros líderes falam também. O dono da empresa fala também. O RH fala também. Importante. E o meu papel é desenvolver os talentos, desenvolver as pessoas que estão ali. O que é uma gestão inteligente? É uma gestão que transforma pessoas e transforma o negócio. É aquela que entende o negócio, faz o negócio crescer através do crescimento das pessoas. Porque você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não souber estimular o talento dessas pessoas, a estratégia não vai servir para nada. Se você não souber ouvir as ideias, discutir essas ideias, negociar essas novas ideias, não adianta absolutamente nada. O engajamento, gente, não vem da cobrança, ele vem da confiança, ele vem da escuta, ele vem da cultura da empresa. Você confia hoje na sua equipe? Ou você delega e reza? Tomara que dê tudo certo. Tomara que eles consigam fazer o que eles precisam fazer, né? Como é que tá, né, esse lugar? Porque a gestão inteligente não é sobre controlar. É sobre explorar e descobrir potencial que já existe nas pessoas. Eu costumo dizer que, para ser um bom gestor, a gente deveria fazer pedagogia. Porque o líder, ele é aquele que instrui, que ensina, que desenvolve. Porque será que ele faz MBA de liderança? Não serve para nada. Desculpa, gente, serve sim, tô brincando. Mas a pedagogia faz com que você aprenda a ensinar. Todo líder, ele é um treinador de talento. Se eu pego um time de vôlei, o que o líder faz? Pega lá o levantador e diz, vai, melhora, peraí, faz, acontece, muda.
ele vai dando a estratégia, e vai moldando aquela pessoa para ela se tornar melhor. E aí, olha só, gente, liderar é como uma peça de teatro. Eu escrevo a peça, eu ensaio os atores, eu sento na coxia, que chama, atrás da cortina, e eles brilham. E eu aplaudo de pé. Mas se alguma coisa der errada, eu sou a primeira que entra lá e falo, calma, isso aqui é minha responsabilidade e eu vou resolver. Isso é liderar. Será que é assim que você está fazendo? E se não é, quer aprender como fazer isso? A gente ensina, né, Lu, no IBDEC? O líder do futuro, gente, ele não é mais aquele líder técnico. Ele é aquele líder humano, mas que ele não precisa ser amigo do colaborador. Ele precisa olhar para aquela pessoa como um ser que tem 1000 coisas a se descobrir, que tem 1000 coisas a ensinar para ele diariamente. Porque o líder também aprende, também desaprende. Mas ele precisa ter coragem de fazer diferente. Ele precisa ter coragem de entender que é importante que ele acompanhe, que ele desenvolva. E não é só com burocracia, não é só com regras, mas sim com transparência, com processo. O processo é extremamente importante. O processo auxilia, o processo ajuda, e vocês podem montar processos juntos, né? Porque o caminho pode ser construído a 10 mãos, 50 mãos. E o líder tem um outro e último item que eu quero trazer aqui para vocês, que é o ambiente. É criar um ambiente de alto impacto. É criar um ambiente extraordinário, um ambiente que está o tempo todo nascendo novos talentos. É um ambiente construído por coragem, por fazer diferente, por querer ouvir, querer engajar, por ter visão, consistência, presença. E presença, gente, não é ter que estar presente, porque um bom líder, ele não precisa estar presente o tempo todo ali. Mas ele precisa estar presente quando precisa. Ele precisa ter coragem de assumir a bronca e bater no peito e falar, sou eu. Bate aqui, eu tô com você, eu não te abandono, não. Se você quer, eu quero também. Se você não quer, eu também não quero. Porque se você não quer, me avisa que fica mais fácil. A gente já dá um jeito de demitir você, ainda você leva um 13º, um aviso prévio. Quantas vezes eu sentei com um colaborador e falei, escuta, vamos fazer um combinado bom aqui. Eu tô aqui para te ajudar. Você quer continuar? Faz sentido para você entregar? Porque se não faz, eu também quero te ajudar. Porque eu não vou fazer da sua vida um inferno, você não vai ficar aqui sem vontade nenhuma, e eu dou um jeito de te demitir, você vai receber todos os seus direitos. E aí, o que você acha? Vamos combinar assim? Quantos funcionários eu fiz isso? Quantos? Era muito mais vantajoso, porque foi lá, treinou, instruiu, transparência. Ele não está afim, se ele não está afim, ele não está afim. E isso pode acontecer. Mesmo porque eu, Adriana, não preciso fazer tudo certo. Eu preciso entender que vai ter alguns momentos em que eu vou errar. E o que nós vamos fazer com o erro? Nós vamos sentar, reavaliar e começar de novo. E é isso que eu vou fazer com o meu colaborador. Errou, eu vou falar, senta aqui. Senta aqui comigo para a gente entender o que aconteceu aqui. Para a gente nunca mais passar por isso, porque eu estou com você. O ambiente de impacto, ele tem uma ação de colocar o líder num papel de assumir a responsabilidade pelo sucesso dos seus liderados. Ele tem que entender que a cultura, ela acontece o tempo todo ali na empresa. E com isso, quem que ele vai atrair? Ele vai atrair todas as gerações, inclusive a geração Z. E eu vou falar uma coisa para vocês. A geração Z é uma geração extremamente interessante de se trabalhar. Tem ideias que vocês não imaginam. E quando vocês conseguem mostrar propósito para essa geração, elas trabalham mais do que lá o meu pai, que trabalhava antigamente 12 horas por dia, 15 horas por dia. É uma delícia quando você consegue engajar
Quando você consegue fazer com que essa geração se sinta participante ativa do que você precisa fazer. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que liderar é liberar. Liderar é uma arte. Uma das mais lindas que você pode fazer. Uma das mais incríveis que você pode colocar em prática. A coisa mais gostosa que tem para um líder que consegue entender o seu papel é sentar, olhar a equipe, recebendo o troféu de vitória. Está ali aqui, ó. Foram vocês. Eu só dei um empurrãozinho. Você pode ter certeza que toda vez que o seu funcionário estiver brilhando, você está abrindo novos caminhos para você. É esse recadinho que eu tenho para dar para vocês.